E você? Quanto tempo você não investe um tempo pra si mesmo? Pra você viajar pra outros lugares, conhecer outras culturas, entender os seus costumes e os seus comportamentos, e dessa maneira você começa a entender a si mesmo. E eu vivo sempre em busca dessa evolução, porque entendendo as pessoas, eu passo a me entender. E é por isso que eu fui para São Paulo, para aprender mais uma vez com um grande nome. E dessa vez foi Cláudio Lara, que eu vou entrevistar agora. Gravando todos? Gravando todos. Então vamos lá. Olá, cérebros, tudo bem? Aqui é o Brandon e hoje estou aqui com a ilustre presença desse grande gênio, Cláudio de Lara. Cláudio, apresenta o pessoal o que você faz, quem é você. Às vezes muitas pessoas não te conhecem, como eu não te conhecia, conheci o rosto, mas não conheci o seu trabalho. Eu faço programação neurolinguística. Muitas pessoas ali conhecem PNL, Sim. mas acho que não da maneira que esse cara aqui sabe. Que ele é muito bom, muito bom. Você trabalha com PNL tem quanto tempo? Tem 11 anos que eu trabalho com isso. 11 anos trabalhando com PNL. É. Então, você é uma das primeiras pessoas no Brasil, né, a começar a trabalhar com PNL. Na realidade, eu comecei a trabalhar há 11 anos atrás, mas já tinham muitas outras pessoas que já faziam PNL por aqui. Pessoas que vieram lá da primeira geração, daquela época que a PNL surgiu, década de 70, 80, 90. Então, existem pessoas que estão lá de trás que trouxeram PNL. Então, eu sou até novato aqui no mundo da PNL, aqui no Brasil, sim. Tenho só 11 anos. É só 11 anos, mas é o único Master Training em PNL no Brasil, é isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, a minha evolução foi muito rápida. Logo que eu aprendi PNL, eu já fui procurar quem criou a PNL. Você já foi direto na fonte? Eu aprendi aqui no Brasil, mas o ano seguinte eu já resolvi, não, eu quero aprender com o cara que criou. E aí em 2006 eu fui para os Estados Unidos e fui conhecer um dos caras, que é o Dr. Richard Bandler, e eu conheci ele e realmente ele me impressionou. Ele é um gênio, né? Por mais que você tenha falado, nossa, eu sou um gênio, não. Richard Bandler é um gênio. Ele desenvolveu isso do zero. Ele nomenclaturou tudo. Ele elaborou todo o processo do zero, não tinha nada. Hoje, o que a gente faz é simplesmente reproduzir aquilo que ele criou. Então, a gente não está criando nada novo, a gente está simplesmente evoluindo com o processo que já existe. Então, é diferente. É como se eu pegasse, por exemplo, existe o telefone fixo. Aquele telefone bitolão que ficava preso na parede. E hoje existe o celular. O telefone não foi criado do zero. Ou melhor, ele foi criado, mas ele evoluiu. Hoje, quem tem um iPhone, quem tem outro tipo de aparelho que é muito mais continua sendo um telefone. Então, o cara criou a PNL. E todo esse mundo do desenvolvimento atual se utiliza do que ele desenvolveu lá atrás. É verdade. Sim. Mas uma coisa que eu vejo é que aqui no Brasil, eu acho que poucas pessoas desenvolveram e começaram a viver tanto PNL. Acho que quando você vive, acho que eu nunca vi uma pessoa com tanta maestria ao aplicar as ferramentas. E você tem alguma rotina de treino? Como foi se desenrolar pra... Eu pegava, por exemplo, e pegava os áudios, por exemplo, do Richard falando, os transes que você encontra na internet dele, comprei DVDs de áudio dele, book, e eu fazia transcrição. Eu pegava e ficava ouvindo e fazendo transcrição, identificando os padrões de linguagem, vendo o que ele estava fazendo. Então eu fiquei, e nessa época eu era advogado ainda, então eu me formei em direito. Então eu ia pro trabalho, eu voltava ao trabalho, eu estava ouvindo o cara me falar no ouvido o tempo todo e transcrevendo, identificando o que ele estava fazendo em cada momento, cada padrão de linguagem. Então o meu processo realmente foi total imersão total. E aí eu tive a oportunidade também de poder participar de todos quase os treinamentos dele, desde 2006 para cá. Então eu fui para Londres, eu fui para Orlando, eu fui para Itália, eu fui para Noruega, fui para o Japão. Você realmente acompanhou ele, né? Fui para Colômbia, fui para o México. Todos os lugares que ele dava treinamento, eu ia seguindo. Então eu fiquei até 2010 um seguidor assíduo de
todos os treinamentos dele. Legal. E ouvindo, e praticando, e prestando atenção, e criando scripts baseados no que ele estava dizendo, identificando todo o processo de padrão de linguagem que ele desenvolveu. Então, o meu processo sempre foi dessa maneira. E aí em 2010, final de 2010, a gente estava no treinamento em Brighton, na Inglaterra, e me chamaram para ser assistente. E falaram, olha, vem ser assistente, vamos praticar, vamos ver como você se sai sendo assistente. E aí eu comecei a ser assistente em 2010, final de 2010, e até hoje eu sou assistente dele. Então são quase 7 anos do lado dele como assistente, indo 3, 4 vezes, 5 vezes por ano do lado dele. Então isso... Dá pra entender de onde que vem a maestria. Então eu tô do lado dele. Você tá vivendo o negócio. Eu tô vendo do lado dele, eu faço parte da equipe de treinamento dele. Nós que somos parte da equipe de treinamento, a gente continua potencializando, trazendo a PNL um pouco mais simples e mais elegante, que esse é o direcionamento dele. Ele quer que a PNL fique mais simples, mais enxuta, mais fácil de ser utilizada por qualquer pessoa e não muito tão acadêmica como era. Então a nossa metodologia é sempre desenvolver habilidades que facilitem o processo. Bem legal. Então, Cláudio, de onde que vem essa sede de aprender PNL? Eu sempre fui curioso por todas as coisas. Desde criança sempre li muito, fiz meditação, li livros de horóscopo. Já foi sempre em busca dessa coisa do autoconhecimento. Exatamente, eu sempre busquei autoconhecimento, sempre li muito. Eu tinha 12, 13 anos, já tinha lido as obras do Castanheda, já tinha feito tantas outras coisas que eu sempre gostei de ler muito sobre esse assunto. Então eu sempre fui um ávido... Acho interessante que foi o que despertou interesse também. Acho que muitas pessoas que buscam PNL, as pessoas que querem se descobrir... Sim, Paulo Coelho, li todos os livros do Paulo Coelho, eu tinha 12, 13 anos de idade. Então sempre teve esse direcionamento, eu quero aprender mais sobre mim mesmo, como evoluir, e a PNL se encaixou perfeitamente nesse modelo. E é um modelo que tem como a base muito matemática. Sim. Então eu consigo controlar. Sim. Não é tão holístico ao ponto de eu não entender o que está acontecendo. Então eu tenho o controle da situação ao ponto que eu consigo evoluir com esse controle. Sim, a gente acaba tomando consciência. A gente está finalizando o Master aqui agora, você deve perceber que eu tô com a energia meio caída, uma voz meio rouca. A gente fez um exercício ali que Cláudio arrancou minha energia inteira. Mas no curso inteiro foram 8 dias intenso no Master. Eu tô saindo aqui pensando em matemática, eu não consigo mais. A pessoa tá falando, eu já tô imaginando o que ela tá falando, onde que tá encaixando no metamodelo e, cara, muito genial. E a gente consegue entender, como você falou, a gente começa a pensar matemática. Isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Que são tudo fórmulas que tá ensinando ali na nossa mente. E ele era matemático, né? Ele fez a formação do Richard é matemática e ciência. E ele se juntou, exatamente, ele se juntou com o Grinder, que era linguista, misturou e transformou em PNL. Sensacional. Mas, pessoal, você que não está nos assistindo, eu espero que vocês tenham gostado, mas não fiquem tristes. Vocês podem ficar muito felizes agora, acho que ainda é melhor, né? Pode ficar muito feliz agora, porque vai ter mais vídeos com Cláudio Lara e uma novidade, né? O Cláudio está com um canal no YouTube. Vocês podem pesquisar Cláudio Lara, vai ter umas novidades, alguns vídeos bem legais, porque esse cara é muito bom. Então eu recomendo você acompanhar e seguir e entender um pouco mais do mundo da PNL. E para isso a gente está deixando aqui também um e-book na descrição. Entra lá e você vai entender um pouco mais sobre como funciona a PNL. E tem um conteúdo bem bacana que nós preparamos para você. Então, até o próximo vídeo, né? Até o próximo.